transtorno bipolar, um distúrbio que provoca alterações de humor que vão da depressão a episódios de obsessão. Para falar sobre o assunto, aqui com a gente, a Suzana Bernardes, psiquiatra. Boa tarde, Suzana. Obrigada pela gentileza em atender o nosso convite. Eu queria que você começasse falando como é que funciona a mente de uma pessoa que sofre com esse transtorno. Então, Cristiane, na verdade a doença, o transtorno bipolar em si, ele é caracterizado por uma oscilação, por isso que é chamado bipolar, são dois polos. A pessoa vai da depressão à euforia e tem muita dificuldade em se manter no meio, num certo equilíbrio. Então, assim, ela apresenta, quando fala desse um surto, na verdade, é a crise de mania, em que a pessoa fica muito eufórica, uma sensação de bem-estar contínua, né? Só que esse bem-estar e essa alegria, ele pode tender também à irritabilidade. Então, ela fica impulsiva, ela fica desinibida, né? Ela fica com a necessidade menor de dormir. Então, ela não dorme, ela quer fazer atividades de muita energia em horários inadequados, como a madrugada. Ela fica impulsiva também com relação aos gastos. Tem gente que nesse período faz gastos e dívidas imensas, faz investimentos insensatos. Então, assim, é como se fosse um aumento, né, do nível do humor para cima, né, de uma maneira a provocar transtorno. Não é simplesmente uma alegria, né, é uma euforia que a gente chama de período de mania. E o outro extremo é a depressão, que é um quadro clássico de depressão, que é o isolamento social, a tristeza, o desânimo, a fadiga, né, os pensamentos de inutilidade, pensamentos de culpa, né, de falta de perspectiva, de que nada vai melhorar, uma tristeza contínua. E isso é interessante que as pessoas entendam que são fases. Isso não é uma coisa que de manhã a pessoa está de um jeito, à tarde de outro. Não, isso é uma outra coisa. Inclusive, se existir essa oscilação tão rápida, é interessante, inclusive, que se pense, mas de uma forma geral não é característico do bipolar. As fases da bipolaridade duram dias, semanas, às vezes meses, dentro daquele quadro. Não é um estalo, né? Não é um estalo rápido, né? Normalmente dura um tempo para que depois a pessoa passe para outro momento. Agora, como é o diagnóstico? Qual é o maior desafio para se diagnosticar que aquela pessoa tem o transtorno? O maior desafio, na verdade, é porque, assim, é um diagnóstico que, de uma forma geral, ele leva um tempo. Primeiro que o diagnóstico de psiquiatria não é um diagnóstico exato, né? A gente depende de uma observação da pessoa, é uma avaliação subjetiva, né? Então, assim, se a pessoa tiver um quadro depressivo apenas, que existe um tipo de bipolaridade que é caracterizado principalmente pela depressão, mais frequentemente, às vezes a pessoa recebe simplesmente um diagnóstico de depressão, né, porque ela faz um quadro de hipomania, que a gente fala. Então, a mania ela não chama tanta atenção nesse quadro. Aí, o que acontece? Ela pode receber só um diagnóstico depressivo, né, e ela tem uma bipolaridade que não foi diagnosticada. Agora, quando a pessoa apresenta um quadro típico de mania, fica mais fácil, né, porque as pessoas percebem muito ao redor que aquele negócio não está funcionando muito bem, que ela não está adequada, que ela não dorme, né, que o apetite dela está desregulado, que ela está se comportando de uma maneira inadequada em várias situações, às vezes de comportamento, de gastos, né? Eu já tive casos de pacientes que na fase maníaca faziam festas para 500 pessoas sem terem condição financeira para isso, e depois que saíam tinha todo aquele prejuízo financeiro. Então são pessoas que naquele momento se acham assim, o autoestima fica inflada, você se sente sempre rico, poderoso. Então, como assim, se não tivesse noção da real. Não, ele fica realmente assim, como se perdesse o filtro, né, da realidade. Agora, o que chama atenção? Quando ele sai dessa crise, ele lembra de tudo, tá? O que é uma coisa que às vezes leva para o outro polo. Porque aí você deprime, às vezes pelo comportamento que você teve. Porque às vezes são pessoas extremamente tímidas, por exemplo, que quando estão numa fase de euforia, de mania, se comportam inadequada, assediam pessoas, né? Então, assim, isso é complicado de administrar, não é uma coisa fácil. O transtorno bipolar, ele está hoje entre as 10 maiores causas mais frequentes de afastamento do trabalho. Então, são coisas que realmente trazem transtorno, impedem uma pessoa de ter uma vida rotineira, né, estável, né, por causa dessas oscilações. O diagnóstico tardio pode, de repente, acarretar o acúmulo de outros transtornos junto à bipolaridade? Não pelo tempo, não pelo tempo. Pode trazer muitos transtornos por todas as situações que a pessoa vai viver.
né? Ela vai passar por situações que vão trazer sofrimento para ela e para quem convive com ela, né? Mas não que isso vai fazer com que piore em termos de quantidade de outros transtornos, isso não. Agora, vai ter perdas, né? Perdas, às vezes, de trabalho, porque falta o trabalho, né? Problemas familiares, atritos familiares, separações do cônjuge, enfim, porque às vezes as pessoas não compreendem o que está acontecendo, né, com aquela pessoa naquele momento e aí, assim, interpretam erroneamente e se afastam. E o tratamento, terapia, medicamento, como é que é feito esse tratamento? Então, é uma patologia que não tem cura, tá? Mas ela tem sim tratamento e a pessoa tem condição de ter uma vida funcional. Inclusive, tem profissionais vários que são sabidamente bipolares, né? Tem médicos, inclusive, tem um livro, inclusive, de uma médica que pesquisou sobre bipolaridade, porque, inclusive, ela era cientista e durante a fase maníaca ela produzia ciências e artigos, né, absurdamente, porque a mente fica muito acelerada, a fala fica muito acelerada, então, assim, ela produzia muito. Eu tive casos já de pacientes que escreveram um livro durante a fase maníaca, porque fica aquela produção mental incessante e, às vezes, pode ser canalizada, às vezes, num momento assim, né? Então, assim, o tratamento medicamentoso sempre, tá? Existem medicações, graças à ciência e evolução da medicina, cada vez melhores no manuseio. Psicoterapia, sempre, né? A pessoa precisa entender em que situações que ela tem esse gatilho, às vezes, situações que ela convive que podem levar ela a deprimir ou a entrar, né? Preciso que ela entenda a importância do tratamento dela, porque muitos pacientes, quando estão bem, abandonam a medicação e aí recaem novamente. A família também precisa ser acolhida, né? A família precisa compreender aquilo, estar de olho, estar atento, né? Perceber se existiu uma mudança, porque aquilo pode ser, né, interferir naquele momento antes que a coisa agrave. E sempre uma mudança no estilo de vida, né? Que a pessoa precisa evitar álcool, né, substâncias psicoativas, precisa ter uma vida saudável de alimentação, atividade física, como todas as outras coisas, porque isso também vai ajudar a mente.